Você sabe quais são as atividades que você tem que aplicar no nível de escrita alfabético? Vou te dizer agora mesmo. Elaborar textos coletivos e individuais avança muito os alunos. Reescrita de contos, experiências vivenciadas em sala de aula, tudo isso faz com que seu aluno avance. Escrever diariamente o que ocorreu na sala, na vida dele, em forma de diário, é excelente também para a evolução dos seus alunos. Organizar tarefinhas em portfólio, fazer capa, fazer tudo isso se torna muito criativo para o aluno e vai ajudar ele a sentir vontade de fazer isso, de construir isso. Quando o aluno estiver em fase de escrita mesmo, você pode pedir para que ele escreva textos e depois o professor lê e narrar a história para ele. Ele vai se divertir muito com isso. Na hora de você ler textos para o aluno, faça com que ele escolha os textos. Faz uma enquete em sala de aula para ver qual o melhor texto que eles querem ouvir, que ele trabalha. Isso vai fazer com que o aluno fique muito mais envolvido, né? E vai dar autonomia para o aluno em sala de aula. Incentivar a escrita do aluno. O aluno, quando está na construção da escrita, que ele começar a fazer texto, incentivar ele a construir seus textos com as palavrinhas dele, com aquilo que ele vivencia todos os dias. Isso vai fazer com que o aluno crie aquela autonomia em sala de aula, ele vai se sentir importante. Isso vai fazer com que ele tenha um gosto pela escrita. É muito importante a gente dar essa autonomia para o aluno e fazer com que ele mesmo crie seu próprio texto. Com essa criação dos textos, você pode ler, ou pedir para que eles leiam em sala, né? Faz uma roda de conversa e peça para cada um ler seu texto, ou pelo menos a metade do texto. A gente vai ser muito divertido e eles vão ter muito gosto pela escrita. Isso faz com que o aluno sente vontade e participativo em sala de aula. Ele vai se sentir meio que participando das aulas. Então isso ajuda muito a evolução do aluno. Para Emília Ferreira, o aluno é aquele que está em construção. Ele é um indivíduo que está ainda na fase da construção da escrita. É um indivíduo que está ainda se descobrindo, brincando com a escrita. Então, dar essa autonomia para ele faz com que ele sinta muita vontade de construir textos. É muito gostoso quando chega na fase assim, da construção de textos. Eles vão sentir uma vontade enorme de continuar fazendo. Eles aos poucos vão construindo e reconstruindo, virando objeto de escrita, objeto da construção do seu conhecimento. Através de hipóteses, né? Através de construção de escrita, aprendendo, que errando, que se aprende, né? Assim, então a Emília Ferreira deixa muito claro isso, que essa hipótese de escrita vai se construindo aos poucos e o aluno vai criando aquele gosto grande, né? De aprender, de construir. A construção da escrita na fase que a criança está aprendendo é muito divertido para a criança. Ela está se descobrindo e fazer com que ela mesma escreva seus próprios textos com aquele pensamento dela, dá uma autonomia e ajuda com que ela evolua muito mais. Sabemos que no nível alfabético, a criança já passou por todas as etapas da escrita. Então, para ela foi difícil, mas quando ela chega no alfabético, ela descobre assim, um mundo incrível, que é um mundo que ela pode brincar com as letras que ela aprendeu. Né, com o alfabeto que ela aprendeu lá no silábico, no pré-silábico, com as sílabas que ela aprendeu, ela vai começar a brincar e construir textos. Que a gente sempre tem que deixar claro, né, que com as letras que ela aprende, dali ela vai conseguir construir um mundo de palavras, um mundo de texto, que aquilo ali se torna um universo para ela. Então isso é muito importante. Então, para essa criança, a gente criar aquele desejo de aprender, aquela vontade de escrever, né? Mesmo que ela escreva lá com os erros dela, lógico, tá certo, é normal, né? A gente nem deve olhar esses erros, porque daí para frente ela está iniciando a escrita dela, que futuramente ela ainda tem muito chão pela frente,
ela vai enfrentar muita coisa. Então, a alfabetização é o momento da gente criar aquele desejo na criança de aprender. E quando ela aprende, que ela vê, que ela consegue, com aqueles sons que ela aprendeu do alfabeto, com as letrinhas que ela aprendeu do alfabeto, conseguir um mundo de escrita, de texto, que ela pode escrever o que ela pensar, aquilo ali vai fazer com que ela sinta um gosto tão grande, né? Da escrita, aquele desejo de aprender, aquele desejo de construir textos. Porque a maioria das crianças que começam a escrever, elas começam a escrever tudo, né? Começam a ler tudo. Onde passa na rua, lê em casa, quer mostrar para todo mundo. É uma parte muito importante e prazerosa para quem está ensinando também e para quem está aprendendo. Então, assim, para a criança é uma fase muito importante. Às vezes as pessoas não dão devida importância na alfabetização, mas a alfabetização é aquele início, sabe, do conhecimento, da descoberta da escrita. Então, realmente deve-se dar uma atenção devida para isso. Então, vendo em vista que o alfabético, a fase alfabética já é a última fase da alfabetização, o que devemos olhar? É o que? É sempre incentivar esse aluno que ele vai começar a escrever mais, né? Ler mais, incentivar ele a ler livrinhos, incentivar a leitura, né? A partir daí, se ele pegar gosto de ler, de escrever, ele com certeza vai ser uma criança bem alfabetizada. Ele não vai ter aquelas dificuldades que às vezes muita gente enfrenta, né? Até na vida adulta, na hora da escrita. Porque essa criança foi incentivado a gostar de aprender e a ter os caminhos corretos para que ele pudesse avançar e melhorar, né? Então fica aí a minha dica, ok?